Só um aviso antes da gente iniciar. Sem ser essa sexta próxima agora, na outra, eu vou iniciar lá na minha casa a célula de homens, tá? Eu vou, como na maioria das células de homens vai muitos membros da igreja, né? Eu vou fazer o seguinte: se na sexta-feira o pessoal for lá em casa, for só pessoa da igreja, eu vou fazer um livro que é Evangelismo Puro e Simples, para a gente aprender como trazer convidados, né? Como o Gustavo falou, não tem convidado, eu acho que tem convidado aqui, mas a gente tem que trazer mais pessoas para ouvir do Senhor, tá bom? Se não for, e se for convidados, se Deus quiser, já a pessoa aparece uns 10 convidados em casa, glória a Deus, né? A gente vai fazer o livro de Moisés, tá bom? Então, já fica, se você tiver a sexta livre, vou começar às 7h30 em casa, tá bom? Sem ser essa sexta, outra semana que vem eu dou mais um aviso para nós. Nós estamos continuando o Evangelho de Marcos. E é interessante, quem que aqui já assistiu um filme sobre a paixão de Cristo? Pode levantar a mão. Às vezes a gente começa a falar sobre esse final, né, do Evangelho de Marcos, sobre essa questão da crucificação, da prisão. Hoje a gente vai falar sobre o julgamento e sobre a crucificação. Isso fica uma coisa assim, parece que é algo tão presente na nossa vida que às vezes a gente não dá a devida atenção ao que o Evangelho nos mostra e nos revela. E todos os filmes sobre a paixão de Cristo, nenhum deles é tão completo como a narração bíblica. Todos eles baseiam-se sobre a narração bíblica, mas nenhum deles é tão completo como a narração bíblica. Eu queria que você tivesse na mente a questão, né, de quem é Cristo e desse julgamento que a gente vai ler sobre ele hoje, sobre Jesus. Um julgamento injusto, né, um juízo injusto contra um Deus santo e justo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui na palavra. Então você abra sua Bíblia em Marcos, nós vamos ler 14, do 53 ao 65, tá bom? Marcos 14, do 53 ao 65. Que a gente possa orar agora para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor bondoso Deus, quero agradecer por essa manhã, que o Senhor sonda mesmo os nossos corações essa manhã, que o Senhor nos quebrante e que o Senhor nos ensine para que a gente possa ser usado na Tua obra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de anunciar, Deus, o Evangelho, que são a boa notícia da salvação em Cristo. Tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está vendo nessa Tua palavra foi a mais plena verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo foi preso, julgado injustamente, foi condenado à cruz e morreu, mas na sua morte, Deus, Ele pagou pelos nossos pecados. Na sua morte nós temos vida, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso que nós temos a grande certeza, Deus, de que um dia nós estaremos na presença dEle, porque Ele é santo, justo, e pela morte dEle na cruz, nós somos justificados, nós somos regenerados. E nós estamos aqui para ler e compreender e proclamar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim o texto. Tá, os adolescentes para subir, tá bom? Os adolescentes. Adolescente a partir dos 13 anos, tá? Dos 13 aos 15, né, João? Isso, tá bom?
Tem aulinha para vocês lá em cima, tá bom? A gente fala, as crianças vão subir, esses adolescentes sobem, mas não são mais crianças, né? Então confunde toda a cabeça da gente aqui. Então vamos ler o texto. Marcos 14, de 53 em diante. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não achavam, por muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantaram-se alguns, testificaram falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde a esses que os depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? Todos o julgaram réu de morte, e puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e disse: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Esse julgamento de Jesus, no mundo em que nós vivemos, a gente vê muitos julgamentos injustos. Semana passada eu falei sobre o julgamento de José, sobre John Bunyan, né? E a gente pode, se você for ver ao longo da história, tem muitos inocentes que são condenados e muitos culpados que são inocentados, né? No mundo que nós vivemos, é um mundo perdido, em que a justiça muitas vezes não é realizada. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes a justiça não é realizada, né? Mas no caso do julgamento de Jesus, não tem precedente na história da humanidade uma pessoa tão perfeita, tão justa, tão correta, ser submetida a um julgamento totalmente a gente fala com cartas marcadas, né? O julgamento de Jesus já estava programado para que ele fosse condenado. Esse era o coração, né, das pessoas que decidiram, né, prender e decidiram levar Jesus à morte. Eles tinham, né, que julgar Jesus. E Jesus foi julgado de 2 formas. Um julgamento religioso, que é o que a gente vai ver hoje, e depois um julgamento civil, que foi entre Pilatos e Herodes, né? E nesse julgamento religioso e civil, ele foi 6 vezes à presença das pessoas. Interessante que a gente vê aqui em Marcos, parece que ele já foi aqui, depois já vai direto para Pilatos, né? Mas se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que há uma cronologia, né? Primeiro ele é mandado a Anás, depois ele vai para Caifás, depois ele volta para Caifás, vai para Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos. Então são 6 momentos em que Jesus é questionado, Jesus é confrontado, né? São 6 audiências, 3 perante os religiosos, 3 perante as pessoas que eram Pilatos e Herodes. Então você veja e tudo isso feito às pressas, né? Porque os judeus eles tinham uma necessidade de julgar Jesus, condenar Jesus, porque acabando a Páscoa eles tinham o sábado de descanso. Então eles queriam que Jesus fosse condenado, né? Para que ele fosse morto, crucificado, para que eles pudessem descansar.
O descanso deles é: nós estamos em paz com Deus. Nós celebramos a Páscoa, a festa da Páscoa que mostra para nós que nós fomos livrados, né, da opressão dos egípcios, né? Deus não nos condenou. Hoje nós temos a esperança, né, da salvação de Deus para a nossa pátria, para a nossa nação. Mas nesse contexto, né, tudo aquilo que estava sendo profetizado, tudo aquilo que Jesus representava está sendo esquecido por eles. Eles decidiram que Jesus morreria e eles tinham muita pressa nesse julgamento. E aqui a gente vê os personagens desse julgamento. Primeiro personagem que eu queria que a gente atentasse é um homem chamado Anás. Ele era o antigo sumo sacerdote. Anás, ele era o sogro de Caifás, foi o que jogou ele no Sinédrio. E esse texto a gente vai ver lá em João, como eu falei. Primeiro ele vai para esse homem chamado Anás. João capítulo 18, versículo 12. Lembre-se que Jesus é preso, é levado, na narrativa de Marcos, é levado direto ao Sinédrio. Não, mas ele passa primeiro pela casa desse homem chamado Anás, para dar tempo de reunir todo mundo, né, no Sinédrio e tudo. João 18, a partir do versículo 12, diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram, né, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lá em João capítulo 11, depois da morte e ressurreição de Lázaro, os religiosos, o sumo sacerdote Caifás, viu o perigo que representava Jesus, e os feitos de Jesus, os milagres de Jesus eram tão impactantes que eles começaram a planejar a morte de Jesus há muito tempo. Então eles planejaram, se aproximaram daquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, encontraram um traidor, que é Judas, né? E toda essa armação, né, por trás do pano para que Jesus fosse condenado à morte, já vinha de muito planejamento. E aí eles mandam, né, para Anás, e Anás faz um julgamento de Jesus, a partir do 19 de João 18, ele fala para Jesus: Jesus, o que você tem ensinado? Qual a sua doutrina? Né? Jesus fala: eu tenho estado com vocês tanto tempo, vocês têm me ouvido, tudo que eu tenho falado, as pessoas que convivem com vocês sabem de todas as coisas. Pergunte para eles, pergunte o que eu tenho ensinado, e pergunte se eu tenho ensinado alguma coisa errada. Se for alguma coisa errada, que eu seja condenado, mas pergunte para eles, avalie o que eles têm falado, né? E aí dali, Anás manda ele para Caifás, né? E aí Caifás é o genro de Anás, né? É o sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote do povo de Israel de 18 antes de Cristo até 38 depois de Cristo. Um longo tempo em que esse homem era o sumo sacerdote. E ele tinha uma autoridade, só que ele não poderia condenar Jesus sozinho. E aí ele convoca, né, o Sinédrio. O Sinédrio tinha 71 membros. E todos esses 71 membros estavam ali para o julgamento de Jesus, o julgamento religioso de Jesus. O que eles pregavam é que Jesus tinha falado contra a lei, contra Moisés, contra o povo. E aí, se houvesse algum testemunho, né, que condenasse Jesus, coerente, correto, né, eles declarariam: ele é réu de morte, vai ser morto, acabou, né? Aí eles enviariam para Pilatos. Por quê? Porque eles não tinham o poder de pena de morte, da pena capital. Quem tinha o poder da pena capital era Pilatos. Pilatos quer falar morte de cruz.
Mas eles tinham que levar Jesus até Pilatos e falar: esse homem foi contra a nossa lei, foi contra o nosso povo, ele é réu de morte. E aí, todo o julgamento que já estava armado, estava tudo, as peças tudo sendo colocadas da maneira que eles queriam, né? E aí ele convoca esses 71 membros, eles se reúnem para o julgamento, e no 54 de Marcos 14, tem a cena de um homem chamado Pedro. Eu acho que ele dá um intervalinho para falar de Pedro. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio. Depois que eles fugiram, que Jesus foi preso, todos fugiram, Pedro ele vai meio na surdina. Vocês acham que Pedro amava Jesus? Eu tenho certeza que Pedro amava Jesus. Todo o convívio de 3 anos de Pedro com Jesus, tudo que ele ouviu de Jesus, essa admiração, né, esse amor, que ainda que imperfeito, faz com que ele siga Jesus, de longe, com medo. Ele queria saber o que ia acontecer, qual é o resultado de todas essas situações. Apesar de já ter ouvido falar de Jesus, que ele seria condenado, morto e crucificado. Mas ele vai meio na surdina, e aqui fala que ele vai para o interior do pátio do sumo sacerdote, onde estavam sentados os serventuários, né, aqueles que servem, né? E ele fica aquietando-se no fogo, né? Muitos, quando a gente pensa nesses discípulos, desses 11 discípulos que fugiram, que ficaram longe de Jesus, isso representa muito aquilo que nós somos como cristãos. E essa imagem de Pedro meio que escondido, muitas vezes nós, eu e você como cristãos, a gente escolhe uma posição mais cômoda, ficar meio à parte, ficar vendo as coisas de longe. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para ser fortes e corajosos, né? Falei isso semana passada, quando ele fala para Josué ser forte e corajoso, para guardar a minha palavra, todos os ensinos de Jesus. E para ser cristão, hoje, no mundo que nós vivemos, e cada vez vai ser mais necessário que a gente tenha força e coragem. Porque só o dizer que nós somos cristãos, no mundo que nós estamos vivendo, gera, né, e muitas vezes gera uma perseguição, e às vezes, em alguns lugares, muito severas. Se você começar a ler sobre os cristãos perseguidos, você pega o site do Portas Abertas, você começa a ler como que existe perseguição em vários países, perseguições severas, né? Pessoas que são presas e mortas na prisão por amor a Cristo. Pessoas que são tiradas do comodismo. Pessoas que às vezes são confrontadas com a fé. Pedro ainda não estava preparado, porque ele ainda estava meio temeroso. Jesus não desistiu de Pedro como não desiste de nós. Mas em alguns momentos nós temos que nos posicionar, né? Eu tenho muita preocupação quando a gente está nossos filhos vão para a universidade ou vão para a escola. Hoje, a mente daquelas pessoas que ensinam, muitos não creem em Jesus. E o ser crente, cristão, se posicionar como cristão, gera muito incômodo, né? E às vezes a gente tem que esconder a nossa fé. Isso acontece às vezes. E nós mesmo, eu como pastor, às vezes sou confrontado de uma forma tão difícil que eu fico pensando, poxa, se eu falar sobre o que eu creio aqui, será que eu vou ter mesmo a mesma aceitação das pessoas? Não vou ter. Nenhum de nós vai ter. Então Pedro aqui, ele está numa posição meio que protegida, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver o confronto. Ah, você era um deles? Não sou. Né? Por 3 vezes ele é confrontado e ele nega por 3 vezes. E nós muitas vezes temos também a mesma atitude de Pedro. Mas Pedro está ali
e nós temos que pensar em que posição nós estamos como cristãos. Às vezes, e tem uma situação, né, da perseguição por obedecer e que leva ao sofrimento, e do sofrimento por desobedecer, né? Porque nós percebemos em Pedro, quando ele nega 3 vezes, ele sofre. Por quê? Porque ele desobedece a Deus, porque ele nega ao Senhor, e aí ele sofre. Mas a obediência também às vezes leva a gente ao sofrimento, mas isso é algo que nos dá força, né, para enfrentar tudo que a gente vai enfrentar. Aí voltando para o caso das testemunhas, né? Versículo 55 diz assim: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Então, estava aberto todas as pessoas que quisessem fazer uma denúncia severa contra Jesus. E no Antigo Testamento, em Deuteronômio, fala assim: quando você vai fazer uma denúncia contra uma pessoa, tem que ter 2 ou 3 testemunhas, no mínimo, tá? 2 no mínimo, 3. E você vai falar: olha, essa pessoa fez isso. Ah, essa pessoa roubou a minha vaca. Essa pessoa matou o meu animal. E as testemunhas tinham que ser coerentes na denúncia, né? Se fosse comprovado que aquela denúncia era mentirosa, o denunciante e as testemunhas morriam, sofreriam a pena de morte. Então aqui o que mostra no texto é que os testemunhos eles não eram coerentes e eram falsos. Então quem deveria morrer aqui era quem estava testemunhando. Na hora que eles falam aqui, ó, os principais sacerdotes, alguém para condenar, não achavam. Muitos testemunharam falsamente contra Jesus. Isso ficou evidente para eles, tá? Mas o depoimento não eram coerentes. Então eles começaram a falar: olha, ele fez isso, fez aquilo. Não eram coerentes. Eram depoimentos arrumados, forjados, né? Então o sinédrio foi ficando assim: nossa, não vai ter como que eu vou condenar esse homem? Aí chegou uma denúncia. No 58 fala: nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Isso que Jesus falou aqui foi 3 anos atrás. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 2. Quando Jesus entra no templo e vê o comércio, e vê um monte de coisa errada no templo, e Jesus pega e dá uma repreensão severa naqueles homens que estavam vendendo as coisas no templo, e fala: não façais da casa de meu pai um comércio. Está lá em João capítulo 2, a partir do 18. Perguntaram aos judeus: que sinais vocês mostram para fazer essas coisas? Quer dizer, que autoridade você tem de fazer isso? De denunciar toda essa podridão que está aqui, né? Mas que sinais você faz, né? Aí Jesus usa as escrituras: lembram-se, seus discípulos, que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, né? E aí a partir do 18 fala: perguntaram-lhe, pois, os judeus. No 19 Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando dele, né? Vocês vão me condenar à morte, né? Eu vou ser crucificado, mas em 3 dias eu vou ressuscitar, né? Então replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás, né? Eles ficam meio confusos. Jesus está falando dele, e eles estão pensando no templo. E aí ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. E no 22 fala assim: quando, pois, os judeus, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disseram isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então aqui, nesse texto de João, esses homens, depois de 3 anos, eles se lembram desse fato,
e fala, ele falou isso, ele disse que vai destruir o templo e depois em 3 dias vai construir. Como que pode isso? Como que um homem pode destruir esse lugar que nós estamos, né? Pôr abaixo e falar que em 3 dias vai reconstruir tudo isso aqui? É um completo absurdo. Eles fizeram essa denúncia. E aí no final do 59 fala assim, nem assim o testemunho deles era coerente. Então todas as pessoas que foram testemunhar contra Jesus não foram coerentes. O testemunho deles não poderia condenar Jesus. E como eles tinham pressa, eles ficaram totalmente desarmados, né? Todo o planejamento deles, todas as pessoas que eles convocaram para testemunhar, não tinham argumentos contra Jesus. Então o Caifás, que era um homem muito esperto, muito inteligente, ele usa uma astúcia. Jesus não podia denunciar contra ele mesmo, né? E ele começa a instigar Jesus a falar. E ele fala, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio. Jesus ficou em silêncio. E aí a gente vê a profecia de Isaías, né? Isaías 53, 7. Como eu falei, a gente vai ler muito esse texto. Isaías 53, 7. Fala assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tem um ditado que fala, quem cala consente, né? Jesus sabia que a condenação dele já estava programada. O silêncio dele era da tristeza de ver tanta injustiça, tanta crueldade. Jesus não responde. E às vezes é melhor a gente mesmo se calar num momento em que a injustiça está tão grande e ele se cala. E continuando no Marcos, ele, porém, galileense, nada respondeu, tornou a interrogá-lo sobre os sacerdotes. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí, se você ler lá em João capítulo 8, João capítulo 10, esses mesmos homens da lei, eles estavam questionando Jesus sobre quem Jesus era. Jesus fala várias vezes, eu sou. E quando ele fala eu sou, ele está falando a mesma coisa que foi falado para Moisés. Quando Moisés entra na sarça, né, e vê a sarça ardendo, e Deus fala para ele, tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é terra santa. E aí ele pergunta qual o nome, né? E Deus fala para ele, eu sou o que sou. E quando Jesus fala eu sou, ele está falando para aqueles homens, né, que ele é Deus, que ele é o Messias. Jesus sempre se revelou como o Messias. Não era dúvida nenhuma para eles. Quando ele faz essa pergunta, ele sabe que se Jesus responder, é a deixa para ele falar agora sim, né? Então, ele vem com essa astúcia, né? E aí Jesus responde para ele no 62. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Aqui, Jesus está falando sobre o Shekinah, sobre a glória de Deus, sobre ele vir sobre as nuvens, o Deus Todo-Poderoso, com todo poder, né? Eu sou. E vocês vão ver, todos vocês vão ver, né? A questão do Salmo 110 fala assim, diz o Senhor ao meu Senhor, que eu vou colocar todos os inimigos sob o estrado de seus pés. Daniel 7, 14, que eu li esse tempo, fala que ele é o
o Todo-Poderoso, aquele que vai dominar sobre todas as coisas, eles entenderam que Jesus está falando, eu sou o Messias. O Messias que você estava esperando. E todos esses 71 homens conheciam de cor e salteado toda a Torá. Eles conheciam todas as promessas. Não havia dúvida para eles que Jesus estava se colocando como Messias. E a vida toda de Jesus, toda a trajetória de Jesus, Jesus nunca mentiu sobre a identidade dele. Mas eles queriam um motivo, né, para condenar Jesus. E é interessante que alguns textos, Apocalipse 1:7, fala que Jesus vem com as nuvens, Romanos 14:11 também fala isso, Filipenses 2 fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Para a glória de Deus o Pai. Então, quando Jesus fala isso para eles, fala, olha, eu vou vir e vocês vão ver. E todos vocês vão ser julgados por isso que vocês estão fazendo. E aí vem toda a questão teatral, né? O sumo sacerdote rasga as vestes. Ele rasga as vestes e fala, que mais nós precisamos, né? Que testemunho mais nós precisamos? Na lei judaica, em Levítico, fala que o sacerdote só poderia rasgar as vestes quando ele ouve uma blasfêmia. Em qualquer outra circunstância, ele não pode rasgar as vestes. O que ele está fazendo? Ele está, de uma forma teatral, hipócrita, ele está mostrando para todo mundo, olha, esse homem é mentiroso, está blasfemando, porque ele não é o Messias. E todos esses 71 homens, né, que estão ali olhando aquela cena, todos eles têm a mesma ação, porque eles já estavam esperando por isso. Ah, as testemunhas não funcionaram, nada funcionou, agora sim, agora ele mesmo se condenou. É a questão deles, né? Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunha? Não precisa mais de testemunha. Ele mesmo colocou, a boca dele condenou ele, né? Ouviste a blasfêmia, o que vos parece? Ele pergunta. Todos julgaram o réu de morte. Então, o julgamento que já estava programado foi só consumado nesse momento, né? Eles condenam Jesus da forma religiosa. Lembre-se que Jesus estava nesse momento sozinho. Todos os abandonaram, ele estava ali sozinho. E tudo isso estava profetizado, né? Toda esse teatro, todo esse julgamento programado, já estava tudo decidido. E aí a gente vê, no momento final, a tristeza, né, que é o resto do julgamento. No 65 fala, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer, profetiza, né? Lá em Lucas fala que os guardas falavam assim, profetiza quem te bateu, né? Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson lá, a gente vê toda aquela crueldade que foi feita, né? E a gente vê aquela cena, é chocante. Mas lendo a Bíblia, a gente vê que é muito mais chocante do que aquilo que a gente imagina. E lá em Isaías, capítulo 50, abre a sua Bíblia em Isaías 50. Lembre-se que Isaías viveu 700 anos antes da vinda do Messias, né? Antes de Cristo. Isaías 50, versículo dos 5 a 9. Diz assim, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, as faces ao que me arrancavam os cabelos, e não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado.
por isso, e fiz o meu rosto como seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos julgamento, e quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor, o Deus, me ajuda, e quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos, a traça os comerá, né? Então esse texto é um texto profético e fala que Jesus nem com a mão se defendeu. Ele sofreu toda a agressão, essa humilhação, né? Bateram nele. Perguntava, profetiza agora, quem te bateu, né? É uma cena tão humilhante, mas tudo isso, né, que Jesus está fazendo é por amor de cada um de nós. Por isso que lá no Getsêmanis ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já sabia o destino que estava traçado para ele. Mas não só a questão da obediência do Pai, mas a crueldade, né, dessas pessoas. E se eu sempre me coloco, né, eu gosto de fazer isso, numa posição antes de eu conhecer a Cristo. Eu era muito passivo, né? Perguntava a mim, quem que é Jesus para você? Para mim, Jesus, eu falava assim, é bom, né? Fui criado, ensinado que Jesus era Deus. Ele é bom, Jesus é perfeito, é a melhor pessoa do mundo. Mas assim como Pedro, eu estava meio de longe, enxergando um Cristo, né? Que eu criei, né? Um ser, né? Uma pessoa que era perfeita, que era boa, mas que eu não conhecia mesmo com verdade, com intimidade. E o sofrimento de Cristo, né? Ele nos leva a entender, né? O amor que Ele teve por cada um de nós. O sofrimento de Cristo mostra que Ele é muito maior do que qualquer concepção que exista em qualquer homem sobre Cristo. Porque se você falar, Cristo é um homem histórico, sim, quem é Cristo para você? Ele foi um homem cheio de moral, que viveu nessa terra, que amou o próximo. Mas se você não enxergar Jesus como Deus, se você não enxergar Jesus como Messias, você não conhece a Cristo. Você sempre vai ficar meio de largo, olhando para um mundo cruel, olhando para um mundo que odeia a Cristo. E se você não se render a Cristo, você vai ser também como essas pessoas. Então, quando eu falava de Cristo, Cristo não era o Senhor da minha vida, de certa forma eu odiava Ele também. Porque o Cristo que veio para perdoar e pagar pelos meus pecados, esse Cristo eu não queria. Porque eu me achava bom. Achava que meus pecados não precisaria de uma pessoa morrer por eles na cruz. Os meus pecados por isso eu pago por mim mesmo através da minha atitude, das minhas boas obras. Então, no mundo que nós vivemos, existe um grupo de pessoas que talvez não estivesse no meio desses 71 cuspindo, agredindo a Jesus, mas que tinham o mesmo coração. Tinha uma multidão que depois, mais para frente a gente vai ver, que seguiu a Cristo e tudo, e na hora, entre a escolha de Cristo e Barrabás, escolhem Barrabás. Pessoas que viram Cristo fazer milagres. Pessoas que viram Jesus fazer maravilhas. Pessoas que ouviram Jesus pregar. Né? Você já imaginou você estar presente no Sermão do Monte? A pregação de Jesus no Sermão do Monte é tão impactante que as pessoas olham e falam assim, esse homem fala como quem tem autoridade. Aquelas pessoas foram impactadas. Muitas dessas pessoas, na hora de escolher entre Cristo e Barrabás, escolhem Barrabás. Então, se nós e se esses homens, eles nesse momento eles não entenderam quem Jesus era, né? Alguns daqueles 71 ficaram tão impactados com tudo isso que a gente vê que alguns que eram membros do Sinédrio, e inclusive um deles era Nicodemos, ele estava ali presente.
ele não deve ter achado esse julgamento justo. Né? E o impacto que tem toda a vida de Jesus é transformadora para muitos desses. Mas nesse momento, a morte de Jesus foi a solução para os problemas que eles tinham. Né? Conviver com uma pessoa perfeita, conviver com uma pessoa que é luz, que revela quem nós somos, se não for transformador a ponto de eu me arrepender e me prostrar diante dele, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Jesus é verdadeiramente Deus, né? A vida de Paulo era um homem assim zeloso, como esses homens aqui. Ele pede permissão, né, para que ele possa perseguir os judeus, ir de casa em casa, né, perseguir aqueles judeus cristãos que entenderam que Jesus era o Messias. Ele pede autorização e ele começa a perseguir cruelmente, né, pegar aquelas pessoas e julgar aquelas pessoas. Ele viu a morte de Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão, ser apedrejado. Então Paulo, ele era um perseguidor do Evangelho, perseguidor de Jesus. Mas quando ele entende, ele tem um encontro com Cristo, ele de perseguidor, ele passa a ser seguidor de Jesus. Ele entende que Jesus era o Messias. Jesus fala assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fica: quem és tu, Senhor? Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali ele entende: eu estou perseguindo o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E assim como algumas pessoas entendem o Evangelho dessa forma e se prostram diante do Senhor, assim Paulo fez, né? E aqui, essas bofetadas, essas cuspidas que Jesus suporta, são tão impactantes. Lembra semana passada a gente viu um texto que Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu mandava uma milícia de anjos para destruir tudo isso aqui. Só falar com o Pai: Pai, destrói com esse povo, destrói com esse julgamento, destrói com esse sinédrio, porque eles não representam o Senhor. E a voz desses homens do sinédrio é como se fosse Deus falando. Quando eles condenam Jesus, é como se agora ele foi condenado pela lei, por Moisés, pelos nossos pais. Nós somos autoridade. E eles não tinham autoridade nenhuma sobre Jesus. Então, essa humilhação que o nosso Senhor passa, né, de certa forma, traz para nós a esperança que nós temos, porque Ele vai encaminhado totalmente para a cruz. E todas a consequência disso aqui que a gente vai ver na semana que vem e na outra semana, a gente pode ver a trajetória de Jesus, o caminho de Jesus já definido, ele já sabia. E a gente pode olhar como o amor de Jesus por cada um de nós. Quais as lições que a gente pode tirar desse texto, né? Primeiro que, mesmo ele sendo julgado injustamente, né, o propósito dele como Senhor foi cumprido através da cruz, da caminhada para a cruz. O amor de Jesus, demonstrado por cada um de nós, fez com que o Filho Santo, perfeito de Deus, o único Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, perfeito, fosse condenado por um julgamento injusto, mas a caminhada dele foi por amor de cada um de nós. Olhando para mim e para você, olhando para essas pessoas que estavam condenando, dando a oportunidade deles crerem. É o Messias, né? Segunda lição que a gente tira desse texto é que ele vem não mais como um homem, como um cordeiro que vem para ser morto, porque ele já fez isso, mas ele vem como o Deus Todo-Poderoso. É o que ele fala lá no
no versículo 61, no final, no 62. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Essa imagem, né? Lá em Atos tem uma cena interessante, quando Jesus sobe, né? Os discípulos ficam olhando para o céu, e ele vai subindo, 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 até que ele desapareça, e os discípulos não conseguem tirar os olhos do céu, Jesus subindo, né? Da mesma forma, um dia ele vai vir nas nuvens, né? Como juiz. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vem, né? É isso que ele está falando lá, quando ele faz a profecia, vai vir a destruição do templo, depois vai vir a segunda vinda dele, que vai vir para resgatar todas as coisas. E todos os mortos e vivos, em todos os tempos, vão ver o que essa vinda do Senhor. Os mortos para a ressurreição, né? E para a salvação, e aqueles que rejeitaram para a condenação. Mas é um juízo que ninguém vai escapar. E nós temos que tomar uma posição, né? E uma coisa que é interessante, que é o último texto que eu queria ler, está lá em 1 Pedro 2. Para nós cristãos, lembra-se que a gente fala sobre Pedro, né? Pedro que ficou ali na surdina, escondidinho, né? 1 Pedro 2, nós vamos ver do 21 ao 25. Lembra desse homem medroso? Desse homem que ficou ali meio escondido? No 21 de 1 Pedro fala assim: porquanto para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. No 22, o qual não cometeu pecado nem dolo algum e se achou em sua boca, pois ele foi ultrajado e não revidava, e com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus foi cuspido, né? Jesus foi esbofeteado, blasfemado, e ele não respondeu, mas se submetia a quem? Ao Pai, que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, né? Os nossos pecados, por causa do meu e do seu pecado, por causa do meu e do seu pecado. E isso é tão impactante para nós que cremos em Cristo, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que o que Jesus passou era o castigo que nós merecíamos. Cada um de nós. Ninguém pode falar assim: eu era tão bom que não merecia esse castigo. Não. O pecado que nós cometemos é passível de morte, né? E ele sobre o madeiro, levando sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e por suas chagas somos sarados. Aí Pedro remete lá, né, a Isaías. Deus, né, que morreu pelos nossos pecados. Jesus foi para a cruz pelos nossos pecados. Mas qual é o motivo de tudo isso? Ele fala no 22. Porque estava desgarrados com ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bife da vossa alma. Então, nós éramos perdidos, e crendo em Cristo, nós fomos achados. Nós éramos perdidos, o nosso pecado nos condenava, mas através da cruz de Cristo nós somos salvos. E agora a gente tem que ter uma vida longe do pecado, uma vida de busca por justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, cada um de nós, que somos cristãos, nós temos fome e sede de justiça. Pessoas que falam contra a injustiça, pessoas que proclamam o Evangelho da salvação em Cristo. Então, quando a gente vê esse julgamento de Jesus e toda a crueldade, nós podemos passar por isso também. Mas lembre-se que nós conhecemos o restante dessa história.
Jesus ressuscitou. É isso que nesse momento que a gente está lendo aqui, eles não tinham noção. Quando Jesus ressuscita, muitas dessas pessoas falam, puxa vida, era realmente Ele. Era o Messias. E lá em Atos fala que muitos sacerdotes, né, se converteram a Cristo. Glória a Deus por isso. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali, eu não sei se é 71, quantos que realmente entendem quem Jesus era, mas foi dado para eles a oportunidade de conviver e de ver pessoalmente o Messias, e de crerem nele. Amém? E nós temos que pensar em de que lado nós estamos, né? Em toda essa história, de qual lado você está? Qual lado você está? Você está no lado daqueles que creem em Cristo, que foram resgatados por Ele, que entende que na cruz Ele pagou pelos nossos pecados, ou você está do lado daquelas pessoas que cuspiram, que bateram, que agrediram Ele? Esse é o passo que sempre a gente tem que rever, porque ninguém que não se renda a Cristo como Deus, como Senhor, pode ter paz nesse mundo que nós vivemos. A única paz que nós temos é através de Cristo. Tem muitas pessoas que, no momento culminante, né, da decisão, deixam um pouquinho para lá, né? A gente tem que pensar, será que eu creio que Jesus é realmente Deus? Se você veio aqui hoje, essa manhã, e não tem a certeza de uma salvação em Cristo, quero que você ore. E você pergunta, Deus, existe mesmo? Isso é verdade? O que esse pastor está falando é verdade realmente? Será que eu não posso ser salvo de outra forma? Será que tudo que eu tenho ouvido sobre Jesus é verdade? Eu sei que aqui nesse local tem muitas pessoas que já creem, já são cristãos verdadeiros, mas muitas pessoas vacilam muito. E a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis aqueles que são meus. Que fruto você tem dado por Evangelho, né? Eu vou deixar esse desafio. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, que entende que Jesus é o Messias, eu queria que você fizesse uma oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Nessa manhã, faça uma oração. E depois você procura alguém da igreja e fala, eu fiz uma oração, eu quero realmente entender mais sobre isso. Se tem alguém aqui na igreja que está como o Pedro, sentado na beira da fogueira, né? Olhando a vida cristã de uma forma meio de longe, sem se posicionar como cristão, eu te desafio a assumir uma postura como Pedro assumiu mais para frente, de um cristão que ama o Senhor e que obedece a qualquer custo, independente daquilo que vai acontecer com você. Não, eu sou cristão e vou me posicionar como cristão. Não tenho feito isso, mas é isso que eu quero fazer. Amém? Vamos cantar uma canção? Eu vou orar para vocês. Vamos ficar de pé?